todos com a paz do Senhor. Dizer que é motivo de alegria estar aqui essa manhã. Desde já eu agradeço o convite que me foi feito. O irmão Guilherme entrou em contato com a gente. Estávamos no meio do congresso. Foi uma bênção. 7 dias de festividade que fizemos. Deus falou conosco, fez grandes coisas, salvando almas. E quando o Guilherme falou isso comigo, eu disse: você me dá um tempinho até a noite para eu responder, porque com a correria a gente não tem a certeza, mas tudo cooperou e deu certo. Agradeço ao pastor também pela confiança. E comigo já foi dito, veio a irmã Adelange, uma representação da mocidade. Comigo também veio o presbítero Roberto, da cidade de Santa Helena. Roberto é conselheiro da mocidade, é uma pessoa que sempre está nos ajudando, é um homem de Deus e inspiração para nós da mocidade. Irmãos, sem mais demoras, o mesmo texto que foi lido na leitura oficial, 1 Reis, capítulo 18, versículo de número 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. A história de Elias, quando se trata sobre reconstruir o altar, é uma das histórias sempre mais citadas, pois é uma história que é muito forte, como foi feito o desafio. E na Bíblia a gente vai ver, lá no livro do Gênesis, a comunhão que o homem tinha com Deus, que o casal ele tinha com Deus. Vemos que tanto Adão como Eva mantinham uma relação com Deus. Mas quando houve a ruptura, quando o pecado rompeu, veio, porém, também sobre eles a separação, porque são nossos pecados e nossas iniquidades, como o profeta diz, que causam divisão e separação entre nós e o nosso Deus. Mas com a procriação veio Abel e Caim. Levantaram um altar perante Deus, oferecendo o que a terra produzia. Começaram a levantar, invocando novamente o nome do Senhor. E Caim, por sua vez, ofereceu uma oferta que para Deus não foi agradável. Porque para Deus, Ele não se importa o valor do objeto. Não é o valor da sua roupa, mas e sim o conteúdo do seu coração. Como fazemos a obra para Deus. E Caim, ele oferece uma oferta para Deus de sobras, coisas simples. Mas Abel, ele tira boa parte para Deus, reconhecendo que tudo vem de Deus e tudo tem que ser voltado para Deus. Com isso o coração de Caim se enche de amargura, ódio. E Deus ainda adverte, ele toma cuidado que o pecado já bate a porta. Mas ele se deixa ser levado pelo sentimento, um sentimento orgulhoso, e mata seu irmão. A Bíblia começa a dar um silêncio. E mais na frente de Adão veio Sete, e de Sete veio Enos. Então a Bíblia menciona e destaca que de Enos se começa a invocar o nome do Senhor. A Bíblia não diz que Enos invocou o nome do Senhor, mas diz que se invocou o nome do Senhor. Dá-se a entender que houve um avivamento geral naquele povo. Com isso houve a separação, os filhos de Deus e os filhos da terra.
Com isso houve aquela separação. E quando começa a levantar altar, mas mais na frente o povo começa a esquecer de Deus, se esquecer do que ele tinha feito por eles. E com isso vem a repentina destruição do dilúvio. E quando Noé sai da arca, a primeira coisa que Noé faz é levantar um altar para Deus, para que ele e sua família possam se relacionar com Deus de forma íntima, de uma forma mais próxima, de uma forma que eles poderiam escutar Deus falar com eles. E com essa inauguração de altar, vamos lá para Abraão, que antes era Abrão. E na cultura de Abrão tinha-se um costume de se levantar altares para deuses pagãos. Predominava uma cultura onde era levantado altares e em cima do altar era colocada uma imagem, um ídolo. Mas Abrão ele fez diferente. O que chamava atenção no altar dele é porque ele juntava as pedras, colocava o altar e começava a orar, falando com Deus. Só que o que chamava a atenção no altar dele é porque não tinha ídolos. E os que passavam se perguntavam: quem era esse Deus? Quem é este que Abraão tanto fala? Quem é este que esse homem tanto se comunica? O Deus de Abraão é o nosso Deus, invisível, porém real. E o povo, quando começa a peregrinar pelo deserto, o povo de Israel caminhava, mas sabia que havia essa cultura, sabia que tinha que ter altares. Só que o povo de Israel começa a enveredar por um caminho pagão, e começa a se levantar altar para ídolos, começa a predominar uma cultura pagã, e chega um período que se levanta dois personagens em Israel. Um homem que é chamado de Acabe, levantado para ser líder. E a Bíblia vai dizer, 1 Reis capítulo 16, versículo de número 30. E fez Acabe, o filho de Orim, o que parecia mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como for coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, ainda tomou por mulher Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e se encurvou diante dele, e levantou um altar a Baal na casa de Baal, e edificara em Samaria. Também Acabe fez um bosque de madeira, Acabe fez muitas, mas para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Ou seja, Deus já não se agradava do que estava acontecendo com o povo. Vem este homem, começa a andar em pecados ainda maiores do que Jeroboão, e agora se junta com uma mulher de uma cultura pagã, uma mulher que não temia Deus, e agora levanta altar na casa do Senhor, levanta altar na terra de Deus, para adorar a Baal. E Jezabel era tão maligna, que naquele tempo era tido como ameaça: quem não fosse com nós era morto. Muitos foram mortos, mas houve 450 que se submeteram ao sistema idólatra de Jezabel e Acabe. Eles comiam na mesa de Jezabel e só falavam o que eles lhe permitiam. Deus tinha 7.000. Deus tinha 7.000 separados no meio daquele povo. 7.000 que não se dobraram. 7.000 que não quiseram se entregar ao mundo. 7.000 que mesmo com o povo sendo ameaçado de morte, preferiram agradar a Deus do que rejeitar a Deus. Mas naquele tempo quem tinha vez eram os profetas comprados de Jezabel. O apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3.
Pois virá um tempo em que não suportarão, em outras versões diz, não sofrerão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira, comichão nos ouvidos, amontoarão mestres para si e doutores, segundo seus desejos. Era um povo que escolheu para si profetas que só profetizavam o que eles queriam ouvir. E é o que vemos nessa geração, porque a igreja, ela está indo para os últimos dias. Estamos caminhando para um princípio de dores. Estamos caminhando para o que o evangelista diz. O mundo está sofrendo como uma mulher grávida, contrações, está sofrendo nesse mundo. Vemos a apostasia entrando, muitos se rendendo, homens de nome, de renome, começando a colocar o sistema mundano para atrair o público. Mas a igreja do Senhor, como no tempo de Elias, ainda tem um povo que não se dobra ao sistema mundano de Baal. Pode dar o que dá, pode vir o que vier ameaçar, tirar da mídia, mas nós não vamos nos render ao sistema mundano que está querendo ser proposto a entrar na igreja. Chegou Elias no cenário. Elias chega porque não é profeta que come da mesa de Jezabel, não é sustentado pelo mundo, não teme o que o mundo vai dizer. Em outras palavras, para a nossa geração, não teme cancelamento, não teme agenda fechada, não teme seu nome não estar em cartaz, não teme o mundo não aplaudir ele. Não, Senhor. Para Elias o que importa é a obra estar sendo feita. Não importa quem se levante, o importante é a obra ser feita. Elias chega diante de Acabe. Acabe olha para ele e diz: és tu perturbador de Israel? Aí Elias fala uma resposta que hoje, os crentes de hoje olhariam e diriam: Elias, tenha mais amor. Elias diz: perturbador é tu e toda a casa de teu pai. Eu não tenho perturbado a Israel, agora você tem perturbado a Israel e a Deus. Os crentes que hoje impedem para mais terem amor são os que mais se acovardam para entregar mensagem. Os crentes que hoje impedem mais amor em mensagem são aqueles que não têm coragem de pregar o que o João Batista diz: arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Para ter avivamento em nosso meio tem que ter arrependimento. Elias diz: agora junta o povo todinho, junta teus profetas, junta a Zera, junta Baal e vamos para um desafio lá no cume do monte. Elias se volta para o povo, se volta para a congregação, se volta para o povo que conhecia Deus, um povo que conhecia a Escritura, um povo que sabia de mandamento, e diz: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Até quando? Uma pessoa que é coxa, ela um dia está em cima, outra hora está embaixo. Até quando você vai estar com um pensamento no céu e outra hora um pensamento no mundo? Até quando você vai querer agradar a Deus e ao mundo? Ou escolhe um e aborrece o outro, ou para Deus é nada feito. Satanás, ele aceita o nosso coração ele ser dividido. Uma parte ser de Deus e a outra ser dele. Deus, ele aceita a tua mão direita ser dele e a esquerda ser do inferno. Satanás, ele aceita. Mas Deus, ele não aceita. Ele diz: eu sou Deus e a minha glória eu não dou a outro. Ou você é totalmente dele ou não é. Ou você me serve por completo ou você não me serve. No Sermão do Monte ele diz: não sirva a dois senhores. Não pode servir a Mamon e não pode servir a Deus.
A um tu aborrece e ao outro tu ama. Escolhe hoje, pois quem tu queres. Elias estava olhando para o povo e dizendo: Israel, povo que passou pelos milagres de Deus, povo que viu o sobrenatural de Deus, hoje você escolha quem é que você quer servir. Porque para viver de aparência não dá. Para viver de aparência nesses dias, nesse sistema, nesse cenário caótico não dá. Escolha, pois, hoje. Se Baal é Deus, veja a preposição se, porque não é. Se é Deus, você sirva. E se Deus for Deus, o sirva. Vamos para o cume do monte. Vamos lá fazer o desafio. E começa o desafio. E eu vi uma coisa interessante nesse desafio. E uma coisa que está acontecendo em nosso meio. Os profetas de Baal começam o ritual. Começam a adorar o seu Deus. A Bíblia vai dizer, no versículo 26 do capítulo 18: E tomaram um bezerro que lhes dera, e prepararam, invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quer resposta. E saltavam sobre um altar que se tinha feito. Veja a manipulação do culto. Por isso que Elias, quando diz: vamos fazer, cada um de nós, os seus profetas e eu, faremos um altar, invocaremos o nome do Senhor. Mas o que responder por fogo, com fogo, é Deus. Aí olha a manipulação. Começa a saltar sobre o altar. Hoje, o que vemos de altares quebrados e manipulação no culto é grande. Manipulação, pulos que não provém de Deus, gritos que não provém de Deus. Os profetas de Baal estavam na manipulação tão grande, mas tão grande, que ao meio-dia a Bíblia vai dizer que começam a se rasgar, derramando sangue no altar. Essa é a diferença do nosso Deus, do teu Deus, do meu Deus, do Deus que é vivo. Ele não quer o teu sangue, não quer que você derrame sangue por Ele, porque Ele derramou sangue na cruz do Calvário por nós. Os profetas dessa geração querem acender o fogo por conta própria, mas o fogo só pode ser aceso se Deus estiver sendo invocado, se houver profeta no culto, porque a Bíblia diz: se não houver profeta, se não houver profecia, o povo se escandaliza. Mas eu quero te dizer que nesta última hora, você levante seu altar e deixe Deus acender, deixe Deus estabelecer, deixe Deus acender a chama do Espírito Santo na tua vida. Deixe Deus acender o fogo do Espírito. Veja, são dois cultos. Um com a multidão, um com muita gente, com muito show, com muita apresentação, com homens pulando, derramando sangue. E um culto com um crente, mas com a presença de Deus. Está vendo que quantidade não quer dizer que Deus te abandonou. Nunca pense que você está só. Deus está com você. Nunca pense que por você fazer uma obra e a multidão não te aplaudir, a multidão não te aconselhar, a multidão não andar com você, que Deus te abandonou. A multidão não estava com Azera. Deus não estava com a multidão de Azera. Deus não estava com a multidão de Acabe. Mas Deus estava apenas com um homem. Hoje em dia, os homens fazem show, grandes shows. Pregadores colocam: salvei tanto, fiz tanto,
tinha tanto. Chega numa igreja humilde, eu não quero pregar. Chega numa igreja pequena, eu não quero falar. Chega num povo que tenha 50 crentes, 100 crentes, eu não quero fazer. Por quê? Porque hoje o show predomina. O gospel predomina a vida do crente. Hoje o povo quer viver de festa e se esquece da presença de Deus. Festa é bom, congresso maravilhoso, mas se não tiver a presença de Deus, não serviu de nada o esforço. Se não tiver fogo no altar, não serve de nada. Aí olha o que é que ele faz. Quando o povo sai, quando os profetas de Azera saem, o que é que Elias faz? Agora vem aqui vocês, se coloquem aqui perto do altar. Elias, ele repara o altar diante de todo mundo. Vai pesar isso aqui que eu vou dizer, mas Deus manda. Hoje em dia o que tem de pessoas quebrando o altar no secreto e querendo consertar no secreto. O altar tem que ser consertado no público, para o povo ver que houve mudança na sua vida. Ele chama e diz: vamos agora reconstruir o altar, colocar pedra sobre pedra aqui. Agora pode derramar água sobre o rego, deixa a água ser derramada no altar, deixa a água rodear o altar, pode deixar fluir. E Elias faz uma oração. Enquanto Baal foi até meio-dia, Elias fez uma oração que não dura nem 30 minutos. Nem 30. Não estou dizendo para você orar menos, mas eu estou mostrando aqui qual é a diferença de uma pessoa temente a Deus. Porque Deus quer uma geração que tenha a ousadia de pregar o evangelho. Se levantar contra o rei naquele tempo era pedir a morte. Mas Elias não temeu isso. João Batista não temeu isso. Os apóstolos não temeram isso. Jesus não temeu isso. Quando Herodes se apresenta a Jesus, Jesus chama ele de raposa. Jesus confronta o sistema mundano. E é para nós confrontarmos o sistema mundano. Altar tem que ser reparado publicamente. O que foi quebrado no secreto ou no público, seja reparado publicamente. Como é que você quer que os outros vejam Deus em sua vida, se não há fruto do Espírito? Como eu quero ver que o mundo veja que eu sou diferente, se não há reparação de altar? O altar está dividido. O povo de Israel estava dividido. Estava um se acovardando, não querendo falar a palavra, enquanto estava outro rendido ao sistema. Porque dá lucro, porque dá mídia, porque eu estou comendo da mesa dele, estou comendo da mesa dela, está me beneficiando. Mas meu irmão e minha irmã, quero lhe dizer, esta manhã, se tua vida não estiver pautada nesta palavra aqui, de nada ela tem valia. Se não estiver pautada nessa palavra para entrar no céu, você não terá gozo eterno. Eu quero te dizer, queira ser reprovado pelo mundo, queira que o mundo lhe aponte, queira que o mundo não lhe goste de você, mas seja aprovado por Deus no céu. A Bíblia destaca sobre os profetas que não eram grandes diante de Deus. Diante de Deus, como está a tua vida? Diante de Deus, como está o teu altar? Diante de Deus, como anda nosso testemunho? Será que temos reparado o nosso altar diariamente? Será que temos deixado a chama do Espírito Santo continuar aquecendo nossas vidas? O último pregador que foi lá para Santa Helena, ele falou uma coisa interessante, o irmão Tales. Ele diz: tu tens saudade daquele tempo que Deus te usava? Tu não tens saudade daquele tempo que tu falava com Deus e Deus falava com você, você escutava a voz de Deus, que você chorava na oração? E hoje tudo está mecanizado, hoje tudo está paralisado. Mas eu quero te dizer esta manhã, já para finalizar a mensagem, que Deus
Ele vai quebrar esse protocolo mundano, esse sistema mundano que está te aprisionando. Na autoridade do nome de Jesus, eu quero te dizer esta manhã: saia daqui renovado, com seu altar em dias com Deus. Quando você sair por essa porta, você dizer ao mundo: Jesus está voltando, Jesus está voltando. Deus esta manhã Ele quer restaurar o altar. Jovens, Deus essa manhã quer restaurar o altar. Obreiros, Deus essa manhã quer restaurar o altar. Trazer aquele fogo pentecostal que tinha nos cultos, que o crente abria a boca, falava com Deus, louvava a Deus, que não tinha medo de entregar a profecia. Cadê os crentes de oração? Cadê os crentes que falam em língua estranha? Cadê os crentes que pegam a Bíblia e dizem: hoje eu vou te cultuar, Senhor? Mas hoje a preocupação, minha foto saiu na mídia, meu vídeo saiu na mídia. Como é que eu estou hoje? Eu só vou para o culto se for fulano, só vou para o culto se for cicrano. Meu irmão, quem faz o culto é você. É você. Se não tiver a diferença dentro da igreja, como é que o povo se converte? Você tem que estar nesse meio aqui. É nesse meio aqui que Deus te levanta. Deus dá nome a quem não tem nome, tira do mundo, coloca no lugar de príncipe. Deus te colocou aqui dentro, foi com uma responsabilidade. A tua maior responsabilidade é pregar o Evangelho de Deus. A tua maior responsabilidade é levar o nome de Cristo com seriedade. Paulo, ele vai dizer, Pedro, na verdade, ele vai dizer: chamar a igreja de sacerdócio real, sacerdócio vivo. Um sacerdócio, meus irmãos, eles têm que andar em conformidade com a palavra. O sacerdócio, ele não pode estar desmantelado. O sacerdócio, ele não pode ser do seu jeito, mas ele é do jeito que o dono dele, que habita nele, quer. E o Espírito Santo nesta manhã está mandando te dizer: esta manhã é manhã de restauração, é a manhã de arrumar a casa, de limpar o que não presta, de tirar o que não presta, de tirar aquilo que está interferindo na comunhão, de tirar aquilo que está te impedindo pregar o Evangelho. Não se preocupe se o mundo não te aplaude, se amigo não vai mais te chamar. É Deus fazendo a limpa na tua vida. Deus vai tirar da tua vida aquilo que está te atrapalhando. Deus vai tirar da tua vida aquilo que está interferindo. Eu digo esta manhã: quer ser crente para ir morar no céu? Jesus diz: seja santo, seja vigilante. Quando ele manda ser vigilante, igual a serpente, astuto, na verdade, igual a serpente. Serpente é sinal de quê? Do diabo. E não se escandalize com o que eu vou dizer aqui, mas a maior pessoa, a pessoa que tem maior prudência, porque ele age em pontos que você diz: aqui não vai me tirar da presença de Deus, aqui é coisa pouca, isso aqui é coisinha de nada, mas ele está agindo de pouquinho em pouquinho na tua vida para te tirar da presença de Deus. Quando Jesus manda ser vigilante igual a serpente, seja astuto igual a ele. É quando o mundo vier bater na tua porta, tu saber dizer não. É quando a proposta chegar em você, você dizer não. É quando o mundo te disser: vamos ali, vou não. Eu vou para a minha igreja, eu vou pregar a palavra. Deus disse que não é para eu fazer isso, eu não faço, porque eu sou crente e sou cidadão do céu. A tua pátria não é aqui, a tua pátria não é o Mari, não é o Ceará, mas a tua pátria é o reino de Deus. E o reino de Deus, ele é tomado à força. O reino de Deus tem que ser empregado força para entrar nele. Porque se não houver força, não houver renúncia, não tem como entrar no reino de Deus. Por isso essa manhã eu lhe digo: tome por base Elias. Não olhe para quem se acovarda diante do sistema, nem para quem se deixa ser levado para a mesa de Jezabel, porque ele está por aí querendo levar de gente de pouquinho em pouquinho, e arrasta,
quantos e quantos escândalos não vai se levantando. Mas a igreja verdadeira, o crente verdadeiro, que tem esta palavra, como o salmista diz no Salmo 119, guardada em seu coração, ele nem se escandaliza, nem sai da posição e nem deixa. Porque ainda que se levante o espírito do governador contra você, não deixe sua congregação. Não deixe sua posição. Não deixe sua posição jovem. Não deixe sua posição obreiro. Não deixe sua posição igreja. Não deixe sua posição músico. Porque Deus tem coisas maiores para fazer na tua vida. Eu agradeço a oportunidade.